Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Então vamos iniciar a atividade da noite lendo uma mensagem para nossa harmonização. Não pense que dá muito ao mundo e dele pouco recebe em troca. Faça a sua parte. Não concorra com o mundo. Ponha mãos à obra. Levante o olhar. Pense que já tem dentro de si o mais importante e não se coloque perante o mundo como se fosse vítima ou como se estivesse a obrigação de ser como você queria que fosse. Tome por certo que o seu futuro está garantido, que a sua paz é permanente e que muito pode dar aos outros em ideias, companheirismo e ânimo. A melhor troca com o mundo é ver que as outras pessoas são iguais a você. Então, que interessante essa mensagem que nós temos aqui, né? Está nos indicando para que a gente não concorra com o mundo, querendo achar que o mundo às vezes está sendo contra nós, está fazendo as coisas, eu não estou recebendo tudo que eu devia receber. Não devemos concorrer com o mundo. O que nós devemos é pôr as mãos à obra e fazer alguma coisa de bom. Aproveitar esses instantes que nós estamos aqui para a nossa evolução e ajudar também a todos aqueles que estão conosco. Então pedimos a Deus que nos dê força, coragem e que a gente possa realmente fazer essa caminhada, acertando mais e errando menos. Que Deus nos ajude e que possamos realmente fazer isso. Convido a todos, então, nesse momento, para que levemos o nosso pensamento ao Pai, pedindo a Ele o amparo e a proteção. Pedimos pela Lia, que vai nos esclarecer com o Evangelho de hoje. Que a paz esteja com todos. Que assim seja. Assim seja. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom tê-los aqui nessa noite fria, mas nós não podemos correr, né? Então, nós vamos dar sequência hoje, no capítulo 4 do nosso Evangelho. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós vamos seguir nos itens 5 a 9, ainda falando sobre reencarnação e ressurreição, mas hoje nós vamos ver a história de Nicodemos. Essa história da conversa de Jesus com Nicodemos vai nos falar de Deus, reencarnação e pluralidade das nossas existências. Então, a história de Nicodemos começa assim. Nicodemos percebia que Jesus não era uma pessoa qualquer e, curiosamente, vai procurá-lo. Nesse diálogo do fariseu, ou o importante fariseu que era Nicodemos, um mestre em Israel, Jesus ensina a ele que ninguém pode alcançar o reino de Deus sem nascer de novo. Nicodemos interpreta essas palavras de forma literal, questionando como um homem velho poderia voltar ao ventre materno. Jesus esclarece que o renascimento espiritual é necessário para renascer da água e do espírito, pois a carne gera carne, enquanto o espírito gera o espírito. E aí então Jesus vai comparar a ação do espírito com o vento. Nós percebemos, mas não o vemos. E Jesus vai destacar ainda a natureza espiritual desse processo e reprova a dificuldade de Nicodemos em compreender tais ensinamentos.
concluindo que, se ele não é capaz de aceitar as verdades relativas às coisas terrenas, muito menos poderá compreender as verdades celestiais. Então, isso é um resumo do texto do Evangelho de João, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos analisar a vida de Nicodemos, a sua história, a sua passagem, comparada com a nossa vida hoje. Então, Nicodemos era um importante líder dos judeus. E ele procurou Jesus durante a noite e na fala ele reconhece: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse contigo. E aí Jesus vai lhe falar sobre o nascer de novo. Sem compreender, então, Nicodemos questiona como um homem velho poderia nascer de novo. E Jesus explica que é necessário renascer da água e do espírito, porque o que nasce da carne pertence à matéria, é o nosso corpo físico, enquanto o que nasce do espírito pertence à vida espiritual, ou seja, é a nossa alma. E ainda Jesus compara o espírito ao vento, que se percebe pelos seus efeitos, embora não saibamos muito o que ele é capaz de fazer. Quando a gente ouve a previsão do tempo que nós vamos ter temporais, a gente não sabe qual o processo, o que esse vento que vem pode fazer. Então, fazendo essa analogia do vento com a nossa vida, nós podemos perceber que realmente não temos ideia do que esse vendaval pode fazer. E assim é a nossa encarnação. Nós temos uma ideia daquilo que a gente foi destinado ou programado para fazer, dependendo da família que nascemos, do local, do trabalho, mas que não quer dizer que nós somos obrigados. Cada um de nós tem uma programação reencarnatória, mas nós temos livre-arbítrio para fazer ou não isso que a gente está destinado. Então, nós não somos obrigados, não somos aprisionados, assim como não poderíamos, então, segurar esse espírito ou segurar esse vento, como Jesus compara. Então, analisando um pouco da história dele, de Nicodemos. Então, ele era um respeitado membro do Sinédrio, ou seja, o Supremo Conselho Judaico da Antiguidade. Se fosse hoje aqui no Brasil, Nicodemos poderia ser comparado aos nossos ministros do STF. O Barroso, o Fachin, o Gilmar Mendes, a Carmen Lúcia, talvez até o Alexandre de Moraes. Poderia. Ele reconhecia que havia algo extraordinário em Jesus, mas ele temia a reação dos demais líderes religiosos, os outros ministros do conselho. E ele não estava pronto para contrariar, para se posicionar frente a tudo e a todos. E é por isso que ele vai procurar Jesus à noite. Se fosse nos dias de hoje, nós poderíamos dizer que Nicodemos teve que ir procurar Jesus à noite por causa da agenda lotada, Nicodemos com muitas agendas, Jesus também, mas não foi a agenda. Ele buscou Jesus por cautela e por medo da reprovação dos outros líderes. Ele queria conversar com Jesus, mas sem ser visto. Aqui cabe um questionamento para nós também. Quais os atos ou ações que eu faço, que nós fazemos na escuridão da noite ou na sombra do dia? O que eu faço quando ninguém me vê fazendo? Isso é algo que nós podemos pensar. E aí Jesus vai ensinar para ele sobre a questão do nascer de novo ou nascer do Espírito. E Nicodemos demonstra uma grande dificuldade em compreender esse ensinamento. Porque Jesus vai falar dessa transformação espiritual.
ou seja, o nascer do Espírito, é um recomeço profundo, que vai muito além da matéria, muito além do que é biológico, da formação de um corpo. E a essência da reencarnação, ela não é compreendida pela ciência material. Não tem uma ciência que ainda fala, nós temos a criacionista, mas a ciência reencarnacionista ainda é uma coisa muito voltada para o espiritismo. Então, muitas pessoas, e até mesmo entre alguns espíritas, se tem uma dificuldade para compreender isso. Mas o espiritismo diz que é a maneira que nós temos de evoluir. Cada vez que nós voltamos a um novo corpo, a uma nova existência, a uma nova experiência, nós vamos nos melhorando. Então, esse é um fenômeno que escapa aos métodos científicos tradicionais. E ainda nós somos aquelas pessoas que precisam crer para ver ou ver para crer. Mas após a conversa com Jesus, nós vamos vendo uma transformação gradual de Nicodemos. Inicialmente, ele vai manter a admiração que ele tem por Jesus em segredo. Mais tarde, quando ele começa a ouvir lá no Sinédrio os murmúrios que Jesus vai ser condenado, todo aquele processo que foi feito nos bastidores para aprisionar e condenar Jesus, ele vai até levanta e diz, quem sabe nós ouvimos o depoimento dele. Mas os demais ministros vão zombar dele, porque não era interessante ouvir Jesus. Mas após a crucificação de Jesus, ele se posiciona e, junto com José de Arimateia, vai ajudar a tirar o corpo de Jesus da cruz e vai ceder o túmulo. Então, nesse momento, quando ele se posiciona, ele mostra que ele foi tocado pela mensagem do Cristo. E ele passa do conhecimento teórico da religião para a experiência, para o sentido espiritual da mensagem. Ou seja, ele sai do saber teórico para sentir. Qual que é a diferença disso? O conhecimento religioso é teoria. É aquilo que a gente lê, estuda, ouve nas doutrinas, nas palestras, nos vídeos. Mas a experiência espiritual é algo muito diferente. É uma conexão com Deus. É aquilo que faz sentido para nós. Independente de religião, ou de lei, ou de dogmas. Então, quando eu sei alguma coisa, mas eu não sinto, eu estou só na teoria. No momento que eu leio e aquilo faz sentido e me toca, eu começo a ter uma transformação espiritual. Eu começo a ter compreensão e aquilo faz sentido para mim. Foi isso que fez, então. Nicodemos sai do medo para a coragem. Medo é um sentimento que nos trava, que nos paralisa, que muitas vezes a gente não faz alguma coisa por medo ou por vergonha. Já a coragem é a nossa capacidade de fazer alguma coisa, mesmo com medo. Eu estou com medo, mas eu sei que eu tenho que fazer. Eu vou lá e faço. Então, nesse momento, quando Nicodemos sai do medo para a coragem, ele se posiciona. E aí ele vai buscar secretamente e depois publicamente demonstrar a sua fé. A virada de chave na vida de Nicodemos vai acontecer em 3 momentos. O primeiro é, após a conversa com Jesus, ele compreende o processo de reencarnação. Talvez não profundamente, mas ele começa a entender. O segundo momento da virada de chave da teoria para o sentimento de Nicodemos é quando ele compreende que Jesus vivia o que ele falava e demonstrava na prática tudo aquilo que ele dizia. Ele era verdadeiro.
E o terceiro momento é quando Nicodemos compreende que quando Jesus chamava os ministros, os doutores da lei, de túmulos caiados, é porque eles realmente eram. E que todos nós somos a cada vez que eu digo alguma coisa e faço outra bem diferente. Nós podemos entender a mesma maneira que Nicodemos entendeu. Quando eu começo a compreender a mensagem do Cristo, quando eu começo a viver aquilo que eu digo, e quando eu começo a compreender que eu preciso ter coerência com o que eu digo e com o que eu faço, eu estou no processo de transformação, assim como aconteceu com Nicodemos. E um dos ensinamentos que Nicodemos teve mais dificuldade para compreender, que foi o nascer da água ou nascer de novo, é porque Jesus fez uma referência à água, porque na Bíblia, na parte da Gênesis, do Velho Testamento, que era o que os judeus estudavam, fala muito sobre o nascer da água. Então Jesus faz essa alusão, compara o corpo à água e o espírito ao vento. E aí muitas religiões hoje têm muito essa questão de batizar na água. Então, quando Jesus fala de nascer da água, ele não está falando de pegar um corpo e batizar ou jogar água. Ele está falando que nascer da água é o nascimento biológico de um novo corpo. É a concepção desse corpo. Mas é um assunto que Nicodemos teve dificuldade de entender há mais de 2000 anos e muitas vezes nós até hoje ainda temos. No livro dos Espíritos, nós lemos que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. Assim, cada encarnação nossa representa uma oportunidade de crescimento. As dificuldades, as provas e os desafios da vida não são castigos, mas experiências educativas que contribuem para a evolução do ser. E aqui não é que nós espíritas estejamos romantizando o sofrimento. Não é isso. Existem pessoas que passam uma vida inteira de privações, de sofrimentos, mas o que nós podemos fazer? Auxiliá-las dentro daquilo que nós podemos. Muitas vezes, a única coisa que nós podemos fazer por uma pessoa é uma prece. Às vezes, é uma doação. Às vezes, é uma visita. Mas é o que nós podemos fazer. Então, cada um vai ter, entre aspas, a sua cruz para carregar. E eu não sei se aquilo é uma prova, é uma expiação, é uma missão, uma escolha. Então, não me cabe julgar, independente do que eu vejo, o que eu passo ou o que o outro passa, eu posso auxiliá-la dentro das minhas possibilidades. E dentro daquilo que ela quer, porque muitas vezes nós sofremos querendo ajudar alguém que não quer ser ajudado. E aí, para fechar essa fala, nós temos a frase de Kardec que diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. E isso define a nossa caminhada espiritual. Então, nós temos a cada encarnação, a cada nova oportunidade de estar aqui, uma caminhada terrena, onde eu devo fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho, e uma caminhada espiritual. Então, nós vimos que Nicodemos se transformou em outra pessoa pós o encontro e a morte de Jesus. A tradição cristã aponta que ele assumiu publicamente sua fé, foi batizado pelos apóstolos Pedro e João, perdeu sua posição de prestígio no Sinédrio e sofreu forte perseguição dos líderes judeus. Mas ele não mudou. A convicção e a fé em Jesus foram mais fortes do que o medo. Ele escolheu ficar ao lado dos apóstolos.
Certamente não foi uma situação fácil para ele. Perder prestígio, imagina só, um ministro do Supremo ou um doutor da lei do Sinédrio. De repente ele perde esse prestígio, uma posição social e posição material também. De repente ele passa a ser apontado na rua, chamado certamente de louco. Muitos questionamentos, talvez até da família. Eu não encontrei nenhuma referência maior sobre isso, mas a gente pode supor e imaginar. Ele deve ter passado por questionamentos e constrangimentos. Mas uma vez que ele se posicionou, ele não voltou atrás. E nós vimos, pelas leituras, pela própria Bíblia, que mais pessoas passaram por isso. O próprio Mateus, que escreve o Evangelho, ele esteve ao lado de Jesus. Inicialmente, ele era um dos poucos, se não o único discípulo que sabia ler e escrever. Ele larga uma vida de luxo como cobrador de impostos e vai seguir Jesus. E muitos relatos que nós temos do Evangelho, ele escreveu em loco, ouvindo Jesus falar para a multidão. Ele também larga tudo e segue. Maria Madalena muda totalmente de vida e passa a seguir Jesus. E Paulo de Tarso, ou São Paulo, como ele é mais conhecido. A história de Paulo de Tarso muda totalmente o cristianismo primitivo que estava nascendo. Então, são pessoas que esses exemplos nos trazem que mudaram totalmente a vida após conhecer a mensagem de Jesus. Todos nós temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Nós podemos tomar o caminho que nós quisermos. Não haverá ninguém para nos repreender espiritualmente, né? Porque na vida da matéria, se nós cometermos um crime, a polícia nos prende. Mas espiritualmente, ninguém vai vir puxar a nossa orelha. Eu posso escolher o caminho que eu quiser. E aí tem uma música nativa gaúcha, é uma composição do Miro Saldanha, que o nome da música é Pilares. Quem nunca ouviu, nunca prestou atenção nessa música, faça isso porque vale a pena. E uma das frases dessa música, ele diz assim: o homem, por ser livre, criou asas e fez da liberdade uma prisão. E aí, a partir dessa frase, eu quero encerrar o nosso evangelho de hoje com 2 questionamentos para cada um de nós. A primeira: as minhas escolhas estão me libertando ou me aprisionando? E para ajudar nós na resposta, vamos pensar que liberdade é viver bem com as pessoas que nos cercam. É termos paz, humildade e resignação. E prisão é viver em conflito com as pessoas. Viver reclamando de tudo e de todos. Ser um inconformado com as situações. Ser arrogante e revoltado. Então, a partir dessas definições, as minhas escolhas, no dia a dia, as mais simples, me aprisionam ou me libertam? E o segundo questionamento: nós somos um Nicodemos de antes ou o Nicodemos de depois da conversa com Jesus? Então, vamos buscar essa resposta com toda a nossa sinceridade. E ninguém precisa contar para o outro. É meu, é íntimo. E a partir daquilo que eu encontrar, o que eu vou fazer com a resposta que eu obtiver? Eu posso não fazer nada, eu posso não pensar, eu posso não encontrar nada, eu posso achar que eu sou o cara. É algo nosso. Cada um de nós tem o seu livre-arbítrio. Eu posso usar as minhas asas para me libertar ou me aprisionar. Então, eu desejo uma boa resposta
e uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Realmente, hoje nós vamos levar uma tarefa para casa, né? Para pensar um pouco. A reencarnação é uma oportunidade que nós temos, né? Baseada na misericórdia de Deus, que nos dá nova chance de aprender, de acertar, de melhorar. Então, que bonito o exemplo do Nicodemos, né? Que ele conseguiu entender que não estava indo certo, queria saber o que Jesus estava colocando, apesar de ele ter tido pouca coragem de noite, né? Mas ele foi. E é o que muitas vezes nós não fizemos na nossa vida, né? Então nós temos que analisar às vezes, pensar e procurar mudar de rota. É para o nosso bem. Uma reencarnação é rápida. Quando a gente vê, a gente já está voltando novamente. Então vamos aproveitar esse espaço aqui e não ter vergonha, como Nicodemos também não teve. Ele mudou, ele assumiu a ideia de Jesus. Isso é muito importante. É muito, assim, confortador para nós. Nós tivemos a Maria Madalena, o Paulo, todos esses que fizeram isso, né? Os próprios apóstolos, eles foram assim, né? Os discípulos, dá para dizer, né? Os que acompanhavam, os 12 que acompanhavam Jesus. Todos eles tiveram a morte assim bem violenta. Apenas o João não, porque ele ficou cuidando da Maria, né? Mas todos eles passaram por muitas dificuldades para aplicar o conhecimento que eles tiveram, que Jesus trouxe para nós. Nós temos o livre-arbítrio para escolher. Nós é que sabemos, né? Mas a gente não pode reclamar depois. Então vamos aproveitar a oportunidade e vamos fazer o melhor. E como ela falou ali, né? A gente sabe e faz. Não é só saber e falar e não fazer. Aí é hipocrisia, né? Então que a gente aproveite bem na nossa caminhada terrena para fazer o melhor. Que Deus nos ampare, nos ajude, nos dê força, nos dê entendimento, resignação muitas vezes, para que a gente aceite e siga em frente. Então vamos agradecer por estarmos aqui, por termos esta casa que nos esclarece, que nos orienta. Que Deus, na sua infinita bondade, olhe por todos nós e que possamos sempre fazer o melhor. Que assim seja. Gostaríamos de convidar